O ser humano, o ser mais avançado do planeta cuja origem continua sendo um grande mistério. Um ser que tem diversas reações quando lhe é imposto o proibido, despertando ainda mais seu interesse pelo desconhecido. Um significado oculto, a linguagem secreta que apenas os fora da caixa conseguem interpretar e associar. Mas por que o ser humano se sente tão atraído pelo proibido? Que linguagem é essa que nem todos conseguem identificar? Qual é o segredo do mundo proibido? Em nossa vida nascemos, crescemos e morremos, embora às vezes essa ordem seja frustrada. E se chegarmos a este ponto, aprendemos a linguagem e padrões para que nossa vida prossiga. No entanto, é na linguagem que reside um dos grandes mistérios, já que é na comunicação que colocamos para fora nossos pensamentos e comportamentos. Comportamentos estranhos, como a atração do ser humano pelo oculto, o desconhecido, aquele que precisa ser revelado ou descoberto, ou, simplesmente, o proibido. Essa linguagem podemos avaliar de duas maneiras. A primeira no nível da consciência, usando as palavras mencionadas pelo dicionário, e em segundo, no subconsciente, levando em consideração as sensações que sentimos ou que nossa consciência nos negligencia. E por isso, muitas vezes, quando falamos com alguém, temos sensações que podem contradizer o que a pessoa está dizendo. Esse trabalho do subconsciente se dá através de imagens, ou seja, nosso cérebro passa a traduzir palavras em algo visual. Por exemplo, se eu lhe disser, pense em um carro vermelho ou verde, seu subconsciente irá criar uma imagem mental de um carro vermelho ou verde. No entanto, se eu lhe disser, não pense em um carro vermelho ou verde, seu subconsciente vai ignorar a palavra não e vai criar igualmente a imagem mental de um carro vermelho ou verde. Isso porque nosso subconsciente é incapaz de desenhar uma imagem que represente o não. É como se o nosso subconsciente esteja visualizando o que não queremos, porém, nos encorajando a vislumbrar a realidade. No entanto, em um nível consciente, nós não censuramos, porque sabemos que o significado da palavra não é negativa, porque assim nos foi ensinado. Contudo, isso tudo se cria uma situação de incoerência e desequilíbrio interno, já que o nosso subconsciente quer, mas nosso consciente não. De tal modo, quando nos dizem, não faça isso, realmente acabam nos incentivando a fazer. E se fizermos, nos sentiremos culpados. Ou, se não fizermos, dentro de nós, o desejo e a vontade de fazer estará mais viva, o que pode levar ao arrependimento. E por isso, a linguagem é algo fundamental em nossas vidas, já que quando somos crianças, muitas proibições nos são impostas. E como sabemos, muitas vezes são ignoradas porque a criança não desenvolveu essa concepção do consciente ou do significado da linguagem. Aliás, em muitos casos, a própria sociedade não aprendeu. E por isso, quando você diz a uma criança para não tocar em determinado objeto, nasce uma vontade colossal dentro dela de tocar no objeto. E as chances disso acontecer é grande. A melhor maneira de fazer isso é não dar nomes às coisas que quer proibir, porque estará oferecendo uma possibilidade. E uma das melhores ferramentas para lidar exatamente com isso é usar frases positivas. Ao invés de dizer, não use o celular, podemos dizer, desligue o telefone. Ou ainda, não chegue tarde, não se atrase, mudando para, seja pontual, ou seja, utilizando frases positivas ou que evitem confusão. Outra, quando fazemos uma viagem de carro, mentalmente dizemos, não quero sofrer um acidente. Está pronta a confusão interna, já que seu subconsciente continua interpretando, e no final, o pior pode acontecer. Para isso, o remédio é, chegarei ao destino em perfeitas condições. Assim, alinhamos nosso consciente e o subconsciente, e claramente sentiremos essa diferença com apenas uma frase. As palavras causam efeitos no ser humano. Curiosamente, há outra palavra que tem um efeito semelhante. A palavra tabu, usada para referir-se a algo proibido. Tabu tem origem na Polinésia, sendo composta por ta, igual a tocar,
pu igual a não. É dizer não tocar, outra palavra que nos põe em conflito. É o mesmo que acontece com o termo proibido. E em Gênesis temos um exemplo ideal desse efeito causado pela palavra proibido. Se trata do mito de Adão e Eva. Como sabemos, a eles foi permitido comer de tudo no paraíso, exceto o que foi chamado da árvore da ciência do bem e do mal. Então, a serpente se aproveitou desta única regra e enganou Eva com a promessa deste conhecimento. Por fim, comeu o fruto proibido e ambos foram expulsos do paraíso. Talvez a maçã tenha sido a culpada pelo surgimento do uso das palavras como forma de limitar o poder do ser humano. Bem, proibido, segundo a etimologia, vem do latim. Então, de maneira literal, temos pró, que significa à frente ou ser a favor, ib, que deriva da palavra ter. Se levarmos em conta as palavras separadas, teríamos ser a favor de ter ou de tê-lo. No entanto, o dicionário nos diz que o prefixo pró tem um significado negativo, isto é, pró significa manter-se afastado ou impedir. No entanto, considerando o termo literal, o pró como sendo estar a favor, ele estará no mesmo campo que promover, prosseguir. Do outro lado, o pró, de maneira negativa, temos proibido, proscrito. E vemos a contradição quando nos tornamos conscientes, já que utilizar uma palavra composta de um prefixo que nos encoraja a explorar o proibido não faz sentido. O interessante é que o termo ib há semelhanças com a língua acádia, já que temos a palavra ibu. Ibu, curiosamente, tem uma conotação amorosa. Bem, a linguagem é uma arma poderosa, de tanto que cientistas russos demonstraram que as palavras ou sons são codificados em nosso DNA através da vibração. E podemos dizer que a língua de nossos antepassados estão dentro de nós por meio desses códigos. E vale lembrar que os arquétipos do psiquiatra e psicólogo Carl Gustav Jung também está nessa direção. Se no passado a palavra proibido tivesse um significado positivo, estariam nos confundindo no presente. E sem dúvidas, a melhor maneira de criar a confusão no ser humano é através da linguagem, e neste caso, da proibição. É evidente que esse raciocínio não deve ser usado em nosso dia a dia, somente por curiosidade. No entanto, também é evidente, aliás, inquestionável, que o termo proibido desperta nossa curiosidade. E o filósofo Michel de Montaigne escreveu assim: proibir algo é despertar o desejo. Aqui no Brasil, usamos proibir é mais gostoso. De tudo, essa não é a única palavra que tem esse tipo de inconsistência. Não faltam exemplos, basta perguntar aos professores da área. E quantos mal entendidos se originaram com as palavras, quantas guerras, e nem estou levando em consideração o que mais questiono, a interpretação, sobretudo do brasileiro. Quem sabe um dia não usemos a telepatia. Enquanto isso, vamos continuar navegando pelos conhecimentos proibidos e por este mundo proibido. Bom início de ano a todos, eu sou Wagner Souza, não esqueça o like, forte abraço e até mais.